Olá, tudo bem? Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir pela Lei Estadual 4.620 de 2005, numa abordagem teórica pelos 29 artigos, lei curtinha e que dispõe sobre a reestruturação de cargos no âmbito do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, para entendermos o que a lei fez, vamos para a chamada da lei. Dispõe sobre a reestruturação dos cargos do quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Como chama o quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? Quadro único. Muito bem. O que ocorreu em 2005 com a Lei 4.620? Ocorreu a reestruturação dos cargos. Então, existiam cargos no âmbito do Poder Judiciário em 2005 e estes cargos, eles foram reestruturados em 2 novos planos de carreira criados pela Lei 4.620. Quais foram os novos planos de carreira criados pela Lei 4.620? Diz o artigo 1º, vamos lá? Ficam criadas as carreiras de analista judiciário e técnico de atividade judiciária do quadro único de pessoal que passam a ser regidas pelas disposições desta lei. Então, o que aconteceu em 2005? Com a Lei 4.620 foi uma reestruturação dos cargos que existiam no âmbito do Poder Judiciário para estas 2 novas carreiras criadas em 2005. A carreira de nível superior, que é a carreira de analista judiciário, e a carreira de nível médio, técnico de atividade judiciária. Os artigos 17 e 18 explicam exatamente o que aconteceu. Vamos ler, olha só. Artigo 17. Os atuais servidores titulares de cargos de nível superior. Os atuais, isso em 2005, Então, como é que aconteceu essa reestruturação? Bom, a reestruturação dos cargos de nível superior do TJ Rio de Janeiro está no artigo 17. Observe, os atuais servidores titulares dos cargos de técnico judiciário 2, que era um cargo de nível superior, técnico judiciário 3, cargo de nível superior, o cargo de escrivão, que era nível superior em direito, e cargos singulares, sem plano de carreira, de nível superior, serão enquadrados na nova carreira, a carreira de analista judiciário, a carreira de nível superior. Então, o que a Lei 4.620 fez? Ela criou uma carreira de analista judiciário, que é a carreira de nível superior do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e reestruturou todos os cargos de nível superior do Poder Judiciário, de servidor de auxílio, todos esses cargos de nível superior. O técnico judiciário 2, o técnico judiciário 3, o escrivão, os cargos singulares de nível superior, como oficial de justiça, comissário da infância, psicólogo, assistente social, além de outros. Todos estes cargos foram enquadrados, reestruturados em que carreira? Analista judiciário. Já o artigo 18 refere à reestruturação para os cargos de nível médio. Diz o artigo 18, os atuais servidores, isso em 2005, os atuais servidores titulares do cargo de técnico 1, técnico judiciário 1, que era o cargo de nível médio estruturado em plano de carreira antes de 2005, além de cargos singulares sem plano de carreira, mas de nível médio, foram enquadrados na nova carreira de
técnico de atividade judiciária, carreira de nível médio no nosso Poder Judiciário Estadual. Então foi esta a finalidade da Lei 4.620, foi estruturar os cargos existentes no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do quadro de apoio, do quadro de auxílio do Poder Judiciário do Estado. Estes cargos, então, os de nível superior, foram enquadrados na carreira de analista e os cargos de nível médio entraram na carreira de técnico. Então, vamos resumir. A Lei 4.620 reestruturou os cargos existentes no âmbito do Poder Judiciário em 2005, enquadrando esses cargos em duas carreiras criadas pela lei, a carreira de analista judiciário e a carreira de técnico de atividade judiciária. Nos termos do artigo 17, os cargos de técnico judiciário 2, técnico judiciário 3, escrivão e todos os cargos singulares de nível superior foram enquadrados na carreira de analista judiciário. Já o artigo 18, os cargos de técnico judiciário 1 e cargos singulares de nível médio foram enquadrados na carreira de técnico de atividade judiciária. Portanto, como era a situação antiga? A situação anterior, como nós tínhamos então o planejamento dos cargos, a projeção dos cargos de nível superior. Nós tínhamos o cargo de escrivão, técnico 3, técnico 2, cargos de nível superior, mas sem plano de carreira, os cargos singulares. Eles, então, na situação anterior, estavam enquadrados em classes A, B, C e D com índices. A situação nova foi o enquadramento de todos esses cargos de nível superior numa carreira de nível superior, a carreira de analista judiciário, dividida em 3 classes, A, B e C, classe inicial A, classe intermediária B e classe final C. Cada classe estruturada em 4 faixas remuneratórias que a lei chama de padrão remuneratório. Então, a classe A possui 4 padrões remuneratórios, a classe B 4 padrões remuneratórios e a classe C 4 padrões remuneratórios. Então, a Lei 4.620, ela fez o reenquadramento dos cargos de nível superior para uma nova situação, para uma nova carreira criada, a carreira de analista. Todos os cargos de nível superior do quadro de apoio do Poder Judiciário do Estado entraram na carreira de analista, dividida em 3 classes, A, B e C. Já a situação antiga do nível médio, dos cargos de nível médio, nós tínhamos então o técnico judiciário 1, o oficial de segurança, programador, motorista. Estes cargos de nível médio, eles foram reestruturados e enquadrados na nova carreira de nível médio, uma carreira única, técnico de atividade judiciária, também dividida em 3 classes, A, B e C, cada classe estruturada em 4 padrões. Classe A, 1, 2, 3, 4, 4 faixas remuneratórias. Classe B, 5, 6, 7, 8. Classe C, 9, 10, 11, 12. Num total de 12 faixas de vencimento, 12 faixas remuneratórias que a lei chama de padrões, né? O padrão remuneratório na carreira de técnico e na carreira de analista. Muito bem. Então já entendemos que a Lei 4.620 reestruturou os cargos. Existia uma antiga situação com cargos de nível superior organizados em plano de carreira e outros sem plano de carreira, e cargos de nível médio, alguns, um organizado num plano de carreira e os demais cargos
sem plano de carreira, considerados, portanto, cargos singulares. Esses cargos, eles entraram numa nova situação. Os cargos de nível superior, eles entraram na carreira de analista e os cargos de nível médio foram enquadrados na carreira de técnico de atividade judiciária. A Lei 4.620 criou 2 carreiras no âmbito do quadro de apoio do Poder Judiciário do Estado, a carreira de analista e a carreira de técnico, ok? Vamos falar delas agora. Entendeu o que aconteceu? Entendeu o enquadramento? Agora vamos falar do novo plano de carreira no âmbito do Poder Judiciário do Estado, analista e técnico de atividade judiciária. Artigo 2º da lei. O quadro único de pessoal compreende os cargos de... Este quadro do Poder Judiciário de cargos, ele é chamado quadro único de pessoal. E neste quadro nós encontraremos os cargos públicos. Os cargos públicos poderão ser efetivos, todos organizados hoje em plano de carreira, em 2 carreiras, a carreira de analista e a carreira de técnico. E ainda temos nesse quadro de pessoal os cargos em comissão, os cargos de livre nomeação e livre exoneração, os cargos estruturados com funções de direção, chefia, assessoramento e estruturados no âmbito do quadro único de pessoal do Poder Judiciário. Artigo 3º. A expressão serventuário. Quem é serventuário da Justiça? Serventuário é todo aquele que possui um cargo efetivo no âmbito do Poder Judiciário do Estado. É serventuário do Poder Judiciário do Estado todo titular de cargo de provimento efetivo. Então vamos lá. O quadro único de pessoal do Poder Judiciário compreende cargos. Os cargos públicos são criados por lei e podem ser de provimento, preenchimento efetivo e podem ser de provimento, preenchimento comissionado. Os cargos efetivos do Poder Judiciário do Estado, todos atualmente estão estruturados em plano de carreira, em 2 carreiras, técnico e analista. Já os cargos em comissão são os cargos de livre nomeação e livre exoneração, cujo ingresso não exige concurso público. Já os cargos efetivos, o ingresso nesse vínculo exige aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. E quem é serventuário? Se aparecer na tua prova, o serventuário. Quem podemos chamar de serventuário? É o sujeito titular de um cargo efetivo no âmbito do Poder Judiciário do Estado. Esse cargo efetivo e o comissionado da mesma forma são criados por lei e remunerados pelo erário estadual. Então, quem paga a remuneração do servidor no âmbito do Poder Judiciário é o cofre público, é o erário estadual. Fechou? Tá bem? Então, para memorizar, quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, constituído por cargos públicos, todos criados por lei, remunerados pelo erário, de provimento efetivo, todos organizados em plano de carreira. Quantas carreiras temos? 2, a carreira de nível superior, analista judiciário, e a carreira de nível médio, técnico de atividade judiciária. E quem é o serventuário? É o sujeito que ocupa um cargo público efetivo. Mas não esqueça que esse quadro único de pessoal também compreende os cargos de provimento em comissão. Os cargos de provimento em comissão são os de livre nomeação e livre exoneração. Ainda no artigo 3º, temos um parágrafo único. O regime disciplinar do serventuário. Quem é o serventuário mesmo? É o servidor efetivo, é o servidor concursado do Poder Judiciário. Então, ele possui um regime disciplinar. Esse regime disciplinar
é composto pelos deveres, proibições, penalidades que os serventuários poderão, né, sofrer pelo exercício irregular de suas funções. E este regime disciplinar, ele tem previsão no Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro, e este regime disciplinar, que a princípio foi projetado, criado para servidores efetivos, também se aplica a quem? Ao servidor ocupante exclusivamente de um cargo em comissão. Porque eu te pergunto, para que o sujeito tenha um cargo comissionado no âmbito do Poder Judiciário do Estado, ele tem que ser concursado? Não, porque os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e livre o quê? Exoneração. Portanto, uma pessoa não concursada pode assumir um cargo público no âmbito do Poder Judiciário do Estado? Sim, um cargo comissionado. Este sujeito é um exclusivamente comissionado. Ele é um servidor? É um servidor, porque ocupa um cargo público. Mas ele pode ser chamado de serventuário? Não, porque serventuário, pela Lei 4.620, é o sujeito titular de um cargo efetivo. Mas esta pessoa é um servidor, porque foi investida num cargo público no quadro de pessoal do Poder Judiciário, um cargo comissionado, um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Pergunta: esta pessoa é servidor público? É servidor público porque é titular de um cargo público, mas um cargo público comissionado, cujo vínculo é precário, de livre nomeação e livre exoneração. Pois este servidor, ocupante exclusivamente de cargo em comissão no âmbito do Poder Judiciário, a ele se aplica o regime disciplinar previsto no Estatuto do Servidor Público do Estado para os servidores efetivos do Judiciário. Aos comissionados também se aplica este regime disciplinar. E a quem mais se aplica o regime disciplinar? Servidores públicos de outros órgãos, mas que no momento estão à disposição do Poder Judiciário. São os cedidos ao Poder Judiciário. Aqueles servidores que, na sua origem, eles são concursados de outros órgãos públicos, mas foram cedidos, emprestados para exercerem atribuições no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Estes também se sujeitam ao regime disciplinar previsto para o servidor efetivo da Justiça, previsto para o serventuário. Fechou? Então, vimos esta parte preliminar da Lei 4.620, o que eu já entendi, que a lei estadual fez uma reestruturação dos cargos existentes no âmbito do Poder Judiciário. Todos os cargos de nível superior, independente de ter carreira ou não, foram enquadrados na carreira de analista judiciário. E todos os cargos de nível médio, de carreira ou singulares, foram enquadrados na carreira de técnico de atividade judiciária. Estes cargos compreendem o quadro único de cargos do Poder Judiciário. Este quadro único é constituído por cargos efetivos, como eu disse, atualmente todos estruturados em plano de carreira, e os cargos em comissão de livre nomeação e livre exoneração. Serventuário é o servidor efetivo, é o servidor provido em cargo público efetivo no âmbito do Poder Judiciário, cujo ingresso exige concurso público. E o regime disciplinar do serventuário estende-se àquele titular exclusivo de um cargo em comissão e ainda servidores de outras origens, né, servidores de outros órgãos, mas que no momento estão à disposição do Poder Judiciário. A eles aplica-se o regime disciplinar do serventuário, ok? Mais um pouquinho, vamos entrar agora no capítulo 2, que trabalha a carreira.
Vamos ao artigo 4º. As carreiras de analista judiciário e técnico de atividade judiciária constituem-se dos cargos de provimento efetivo, cujo ingresso exige concurso público, com a mesma denominação, cuja estrutura é dividida em classes e padrões em áreas distintas de atividade, conforme o anexo 1. Então, eu trouxe o anexo 1 para você conseguir visualizar. Olha só, a carreira de analista, assim como a carreira de técnico, está estruturada em 3 classes, A, B e C. E cada classe é composta por 4 faixas remuneratórias, 4 níveis de vencimento distintos, né? Então, a classe A, ela possui o padrão 1, 2, 3 e 4. A classe B possui o padrão 5, 6, 7 e 8. E a classe C, o padrão 9, 10, 11 e 12. Ao total, são 12 faixas remuneratórias diferentes, escalonadas verticalmente, que o servidor, o serventuário da Justiça vai passar, né? Então, vamos lá. A classe A da carreira de analista. A carreira de analista judiciário é composta por um cargo com mesma denominação, analista judiciário, estruturado em 3 classes, A, B e C, cada classe contendo quantas faixas remuneratórias? 4 faixas remuneratórias chamadas de padrão, tá? E o analista judiciário, ele pode atuar em 2 áreas distintas, né, dentro do Tribunal de Justiça, dentro do Poder Judiciário do Estado. Um analista judiciário, ele poderá atuar na área judiciária, quando então ele exercerá funções nas varas judiciárias, nos cartórios judiciais, ou o analista judiciário poderá desempenhar atividades em repartições administrativas. Então, vamos de novo. A carreira de analista judiciário, nível superior, ela é estruturada num cargo de analista judiciário que possui 3 classes, A, B e C, cada classe com 4 padrões, e os analistas poderão atuar em 2 áreas, na área judiciária e na área administrativa. Da mesma forma, o técnico, a carreira de técnico de atividade judiciária. Esta carreira, ela possui um cargo que não se chama técnico do TJ. Como se chama o cargo? Técnico de atividade judiciária, que está estruturado em 3 classes, cada classe com 4 faixas remuneratórias chamadas de padrão remuneratório. E o técnico, da mesma forma que o analista, poderá atuar na área judiciária, desempenhando funções técnico-administrativas no âmbito das varas judiciais, dos cartórios judiciais, e também poderá atuar em repartições administrativas, na área administrativa. Tá bem? Muito bem. Parágrafo 1º do artigo 4º. As atribuições dos cargos de analista, de técnico, nas áreas de atividade judiciária, administrativa, serão objeto de regulamentação interna. Tudo estará descrito num regulamento. Este regulamento já existe, mas não foi cobrado no concurso do TJ Rio de Janeiro, tá? Então, fique tranquilo, este regulamento não cai na prova. Mantenha-se aqui na Lei 4.620. Então, o que você tem que saber? Que tem 2 carreiras, analista e técnico, com cargos, analista e técnico, divididos em áreas de atuação judiciária administrativa, mas as atribuições destes cargos estarão definidas em regulamentação interna, bem como a distribuição de vagas do quadro único de pessoal
observadas as atribuições específicas dos cargos ocupados, tudo isto é objeto de regulamentação interna. Parágrafo 2º, as áreas de atividade estabelecidas pelo regulamento poderão comportar grupos e ainda especialidades. Por exemplo, o cargo de analista, ele possui várias especialidades. Nós temos o analista sem especialidade, que é para qualquer nível superior, ou alguns níveis superiores definidos em regulamento. Nós temos o analista oficial de justiça, que é para a formação específica de direito. Nós temos o analista psicólogo, né, da área da psicologia. Nós temos o analista médico. Então, a carreira de analista, o cargo de analista, ele pode ter nas áreas de atuação várias especialidades, né? E nós temos realmente o analista, a carreira de analista é a que possui mais especializações, tanto na área judiciária quanto na área administrativa. Artigo 5º, o artigo 5º vai trabalhar uma figura importante dentro de uma serventia judicial. O que é uma serventia judicial? É um serviço do Poder Judiciário, pode ser o cartório de uma vara, por exemplo, o cartório de um juizado especial. Este cartório é uma repartição administrativa que precisa ser dirigido, chefiado, e aqui no artigo 5º vamos encontrar a figura da chefia da serventia, o chefe da serventia. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 5º. Ao servidor que se encontrar na direção de serventia, de juízo, que é a vara, e de juizado especial, é conferida a denominação funcional de chefe de serventia. Então, no próximo bloco, aqui no artigo 5º, vamos tratar de quem? Do chefe de um serviço, do chefe do cartório, tanto do cartório de uma vara quanto do cartório de um juizado especial, o chefe de serventia. Tá bem? Até o próximo bloco, artigo 5º da Lei 4.620. Fechou? Até!